Todo brasileiro adora futebol, todo garoto quer ser jogador de futebol e eu não fui exceção. Muitos anos depois, eu entrei na universidade e fui fazer sociologia. Era uma época em que minha geração procurava muito a visão política do mundo, uma inserção maior nos movimentos culturais, e eu fui fazer sociologia por isso. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Maurício criou e coordenou por mais de 10 anos o Núcleo de Sociologia do Futebol. O objetivo era estudar o futebol como um fenômeno da cultura popular brasileira. Como isso era ali final dos anos 80, início dos anos 1990, a primeira grande linha de pesquisa foi exatamente sobre violência no futebol, porque foi o período em que as torcidas organizadas, criadas ali a partir de 1969 até 1971, passavam das páginas esportivas para as páginas policiais. O Brasil é um país violento. Eu costumo dizer que a principal violência do Brasil, mais do que qualquer outra, mais do que o número de homicídios, mais do que a corrupção, mais do que a violência contra crianças, negros, mulheres e idosos, é a impunidade. A impunidade é a nossa maior violência, porque no mundo todo existe corrupção, mas lá tem punição. Então todos esses fatores somados e a impunidade como uma espécie de carro-chefe fazem do Brasil um país muito violento. E isso, logicamente, se manifesta em todos os setores de atividade social. Então, é esse quadro geral da violência brasileira, que é histórico e que se manifesta de uma forma muito aguda no presente, se manifesta em todos os setores e se manifesta também no futebol. De 1940 até mais ou menos 1970, eram torcidas familiares, as famílias iam para o estádio, havia conflitos, claro, mas eram conflitos pontuais. Não era essa coisa bélica, organizada, com treinamento em lutas marciais, com tráfico de armas, com tráfico de drogas que existe hoje. Isso é um escândalo. Então havia conflitos, mas eram pontuais. A partir ali dos anos 1969, nós vivíamos o período da ditadura militar no Brasil, o militarismo tomava conta de todas as instituições brasileiras, né, de uma forma bruta, de uma forma repressiva, de uma forma intolerante. E as torcidas organizadas que começaram a se organizar a partir de 1969, que foi o auge da ditadura militar que começou em 64, mas 69 é o período já do ato institucional número 5, que foi o período mais duro da ditadura. Então essas torcidas chamadas jovens começam a se organizar, mas como grupos de combate, como grupos de ação e de conflito, confundindo adversário com inimigo, competição com agressão. Entre 1969 e 1971, elas se formaram. De 71 até 86, mais ou menos, em 15 anos, elas foram se estruturando e ninguém fez nada. Nos últimos 10 anos que pesquisamos, o Brasil é o primeiro lugar no ranking de mortes. E mortes por conta de conflitos de torcidas organizadas. Não é a torcida como um todo. E essa violência recai, sobretudo, na faixa dos jovens. Jovens entre 15 e 24 anos. Hoje os conflitos acontecem muito mais fora dos estádios do que dentro dos estádios. Esses setores delinquentes mapearam as cidades, marcam os conflitos pelas redes sociais, pela internet. Existe delegacia especializada nisso, existe legislação para isso. Só falta é vontade política e coragem ética. Então, no médio prazo, temos que desmontar e, no longo prazo, criar grandes campanhas de reeducação para mudar a cultura das torcidas e a própria cultura brasileira. Não é uma solução acabar com as torcidas organizadas. A experiência de São Paulo provou isso. A torcida do Palmeiras, uma das mais violentas, foi proibida em 95 e menos de 60 dias depois ela reapareceu com os mesmos diretores, com o mesmo endereço, só mudando de nome. Isso é uma desmoralização para o poder público e reforça um triste traço cultural da vida brasileira, que é a impunidade. A parcela de responsabilidade dos clubes é grande e já está mais do que verificada pela pesquisa, pela observação. É uma parcela grande, já existe lei para punir os clubes e é preciso punir, como se faz na Europa, com perda de pontos, com perda de mando de campo, com perda até de posição na competição em geral. É preciso fazer isso, porque há um verdadeiro conluio, uma verdadeira cumplicidade de muitos diretores, de muitos clubes, com esses setores agressivos, vândalos e delinquentes das torcidas organizadas. Eles se tornam parceiros,
recebem os ingressos de graça e muitas vezes essas torcidas formam verdadeiras quadrilhas com os cambistas para vender na porta dos estádios esses ingressos. Ainda cria uma hierarquia de poder, porque são grupos que têm os ingressos contra outros grupos que não têm os ingressos. E esses grupos se tornam também parceiros de dirigentes nas suas pretensões políticas, tanto dentro dos clubes quanto fora dos clubes. São cabos eleitorais. Então, isso é uma das causas da violência e é preciso que os clubes ou que esses setores dos clubes sejam punidos.